Fala galera do canal Mais Química, sou o professor Diogo, estou aqui para dar continuidade às nossas dicas e macetes para equilíbrio químico, beleza? Galera, vamos lá, olha só, essa aulinha aqui é uma aulinha extremamente importante e fácil, certo? Que nós vamos tratar do princípio de Le Chatelier. Meu amigo, que danado é o princípio de Le Chatelier? Nós já vimos as condições para a ocorrência do equilíbrio químico, as condições. Qual seria? Nós temos que a velocidade da reação direta ser igual à velocidade da reação inversa. Só que nós vimos também que outra condição é que as concentrações, reagente e produto, elas têm que estar constantes, certo? Elas vão ficar constantes, não necessariamente iguais, beleza? Só que olha só, imagina que você está diante de uma situação que ela está em equilíbrio, certo? Só que o meio externo, há várias situações que podem alterar o meu estado de equilíbrio. É tanto que eu coloquei alguns aqui, ó. Concentração, pressão, temperatura. Esquece esse catalisador aqui, eu coloquei ele de enxerga, tá bom? Então, são algumas situações que elas podem alterar a minha situação de equilíbrio. E o que é que diz o meu princípio de Le Chatelier? Que quando uma situação, quando uma reação, ela está em equilíbrio e esse equilíbrio ele é perturbado, ou seja, quando há ação do meio que perturba o meu estado de equilíbrio, a própria reação, ela procura fazer algo, procurar uma determinada situação para que ela mesma contorne, ou seja, ela amenize a minha perturbação, ou seja, tem um equilíbrio e esse equilíbrio ele foi perturbado, não está mais em situação de equilíbrio. Então a própria reação ela vai procurar um meio para que amenize essa minha perturbação. Vamos ver se você entendeu. Olha só, a minha primeira situação que eu vou me referir é justamente essa concentração. Olha só, então imagine que eu tenho aqui uma síntese da amônia, síntese de Haber-Bosch, que é uma das 10 substâncias mais produzidas no planeta. Cuidado com essa síntese da amônia aqui, porque o Enem adora trabalhar com ele, tá bom? Então vamos lá. Galera, essa minha reação aqui, ela está em equilíbrio químico, certo? Está no meu equilíbrio dinâmico. Só que imagina agora que eu aumente a minha concentração de nitrogênio. Você concorda comigo que a minha situação de equilíbrio não existe mais? Não, porque se ela antes estava em equilíbrio e eu começo a aumentar a concentração de nitrogênio, deixa de estar em estado de equilíbrio, ponto. Então, essa reação aqui, ela começa a se processar de uma forma que vai amenizar essa minha perturbação aqui. Isso é o que diz o princípio de Le Chatelier. Só que olha só, a partir do momento que eu aumento a concentração do meu reagente, o que a reação ela procura fazer para amenizar? Ela procura consumir o mais rápido possível o nitrogênio para poder voltar ao meu equilíbrio químico. Só que, a partir do momento que começa a haver o consumo desse nitrogênio aqui, começa a haver a formação de quê? De amônia, certo? Olha outra situação. Imagina agora que eu aumente agora a minha concentração de quem? Aumente a concentração do hidrogênio. Olha mais uma vez, eu estou aumentando a concentração de hidrogênio, então eu perturbei a minha situação. Então se eu aumento a concentração do hidrogênio aqui, o que a reação ela procura fazer? Diz, não, meu irmão, tem demais, eu vou começar a consumir. Então ele começa a consumir hidrogênio. Se ele começa a consumir hidrogênio, o que ela começa a formar? Amônia. Então o que é que eu posso deduzir nessa minha primeira situação? A partir do momento que eu aumento a concentração dos reagentes, essa minha reação ela tende a deslocar para onde? Para os meus produtos. Por quê? Se eu estou aumentando aqui, essa reação elas começam a consumir esses meus reagentes e começa a haver a formação de produto. Ou seja, aumentei reagente e reação desloca para onde? Para a direita. É só isso. Aí olha só, se eu começo a aumentar a reação, a minha concentração dos produtos aqui, para onde é que vai ser o deslocamento do equilíbrio? Para a minha esquerda. Por quê? Porque se eu estou aumentando essa concentração aqui, a minha reação ela vai deslocar para o sentido contrário. Por quê? Porque eu vou consumir essa amônia aqui para produzir novamente nitrogênio e hidrogênio. Ou seja, então se eu tenho uma concentração de um lado, eu aumento a concentração de um lado, certo? O meu deslocamento do equilíbrio vai no sentido
contrário. Primeira ideia é justamente essa. Aumentei a concentração de um lado, sentido, desloca para o sentido contrário. Agora vamos jogar o inverso aqui. Olha só. Se eu diminuir a minha concentração dos meus reagentes aqui, desse meu nitrogênio, a minha reação ela vai deslocar para onde? No mesmo sentido. Porque se eu tenho menos de nitrogênio agora, eu vou começar a consumir a amônia para formar de novo nitrogênio e voltar à minha situação de equilíbrio. Deu para você entender essa situação? Ó, se eu aumento de um lado, se eu aumento a concentração de um lado, vou botar aqui, ó, aumento a concentração de um lado, eu vou deslocar para o sentido contrário, desloca, sentido oposto. Vou deslocar no sentido oposto, certo? Agora, se eu diminuo a concentração de um lado, o meu deslocamento vai ser do mesmo lado. O deslocamento vai ser do mesmo lado. Então, do mesmo lado. Olha se entendeu. Aumentei essa concentração. Se eu aumento essa concentração aqui, então eu tenho nitrogênio demais, a reação ela procura consumir esse excesso. Então vai haver a formação de amônia. Então se eu aumentei aqui, desloca para lá. Se eu aumento aqui, tenho demais, então a reação ela diz, não, velho, tem demais, eu quero voltar para o meu estado de equilíbrio. Então ele começa a consumir a amônia para haver a formação de quem? Hidrogênio e nitrogênio. Então se eu aumento desse lado, desloca para esse aqui. Se eu aumento desse lado, desloca para aquele lado. Se eu diminuo aqui, desloca para o mesmo sentido, para poder suprir a falta que faz. Se eu diminuo aqui, desloca no mesmo sentido para suprir a falta que está fazendo. Então, princípio de Le Chatelier, primeira ideia, concentração. Beleza? Próxima aula, pressão. Falou, galera. Fui!